Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Donald Trump já se pronunciou, já fez o seu discurso para falar sobre os últimos episódios no Irã e no Iraque, né, envolvendo aí bases americanas, mísseis iraquianos e até mesmo um avião ucraniano que caiu. Já falei disso no meu último vídeo. Vamos lá, pessoal. A posição dos Estados Unidos diante da escalada da tensão no Oriente Médio. Donald Trump deixou claro o seu posicionamento e disso nós vamos falar aqui nesse vídeo. Só lembrar para vocês que a parceria com o Instituto Borborema, quem é novo aqui no canal, não conhece o Instituto Borborema, eles possuem uma série de mais de 20 cursos, né, dentro de filosofia, cultura, inclusive análise de geopolítica, com o Felipe G. Martins, que é o assessor do presidente Bolsonaro. Então, conteúdo muito bom, vou deixar fixado no primeiro comentário para vocês e nos outros vídeos também. Vamos lá. Donald Trump fez um discurso, começou de maneira incisiva, né, reafirmando aquilo que os Estados Unidos e o Israel vem dizendo há algum tempo. O Irã não terá uma arma nuclear, né, e vale lembrar os estranhíssimos terremotos que ocorreram coincidentemente na mesma noite perto de uma usina nuclear iraniana, vai ser outra história. Então ele começa o discurso reafirmando esse ponto e logo em seguida ele entra com uma justificativa de todo o episódio, né? Reforçando aqui a narrativa do Soleimani ser, na verdade não é uma narrativa, é uma realidade, mas ele reforça isso, né, dizendo ao Soleimani precisava ser neutralizado, já foi tarde, né, ele tinha muito sangue nas mãos, enfim, ele justifica toda a sua ação inicial, ele relembra, né, as provocações iniciais feitas por milícias sob o comando do Irã, para depois ele entrar numa contextualização de que os Estados Unidos é um país independente, que os Estados Unidos aquela velha brincadeira, da mesma forma como ele fez com o Kim Jong-un, né? Quando o meu botão é maior que o seu, que seria o botão da bomba atômica, ele praticamente falou a mesma coisa, dizendo que tem mísseis muito grandes, né? Que os mísseis americanos são melhores, que os Estados Unidos investiu trilhões em poderio bélico e que qualquer um que tente contra os Estados Unidos terá uma retaliação muito forte, muito contundente, e não é isso que ele quer, né? E aí que entra, né, a posição dos Estados Unidos, que ele justifica aquela ação pontual, ele ressalta para o povo americano e para o mundo que a ação iraniana foi fraca, né, foi uma ação que não houve baixas, uma ação comparado à sua, que eliminou o número 2 do Irã para jogar alguns mísseis no quintal de uma base, realmente não é algo muito... não é equivalente, não é proporcional. E o Donald Trump, ele tinha duas escolhas, né? Tinha dois caminhos ali a ser seguido. Um seria agir através da provocação iraniana, e a provocação foi muito forte no dia de ontem, dizendo inclusive que, como eu falei no vídeo anterior, a guarda revolucionária iraniana, né, disse que, apesar do chanceler dizer que tinha terminado ali, a guarda disse que não, teriam novos ataques muito maiores, incisivos, e que isso seria um problema, né? Se você começa a atacar uma instalação da sua nacionalidade, alguém ataca essa instalação e diz que vai continuar atacando, e isso vem de uma nação, né? Isso vem de uma nação, a gente não está falando de um grupo como o ISIS, né? Um grupo como a Al-Qaeda, você está falando de uma nação. Isso, obviamente, se traduz como uma declaração de guerra. Então o Donald Trump ele poderia ir nessa onda iraniana, assim como o próprio Irã, né, caiu na isca do Trump. Só que o Trump ele preferiu manter a sua posição de superioridade e encerrar a escalada nas tensões, já que o chanceler iraniano disse que a retaliação estaria concluída. Porém, ele não abriu mão, né, de novas sanções contra o Irã. Isso é muito importante lembrar, que já existem sanções desde que o Donald Trump assumiu. Ele impôs sanções ao Irã,
né? Depois teve a saída do acordo, o acordo nuclear, e esse acordo nuclear, inclusive, virou tema do seu discurso e chama a atenção, né, ele citar nominalmente alguns países ali, como a França, como a Alemanha, como Rússia e China, né, Reino Unido, países que fazem parte desse acordo nuclear com o Irã. E aqui eu faço uma recapitulação para quem é novo no canal ou não assistiu os vídeos na época que a crise do Irã estava escalonando, né? Eu fiz um vídeo falando sobre esse acordo nuclear e é o seguinte, né? Quando o Trump ele sai do acordo, isso gera um problema, porque o Trump sai do acordo, impõe sanções ao Irã, e essas sanções independem se você gosta do Irã ou não. Eu cito, por exemplo, o caso brasileiro. O Brasil exporta para o Irã, apesar do Brasil agora se tornar um aliado americano, ele continua exportando grãos para o Irã. Só que isso já tem uma dificuldade nessa ação, porque essas sanções americanas foram tão fortes que quem transaciona com o Irã está com problemas de fazer essa transação, porque os bancos não querem operar com o Irã. Porque qualquer banco que possa fazer uma operação de câmbio, por exemplo, de um vendedor de soja aqui no Brasil que quer exportar para o Irã, para ele receber o dinheiro iraniano, precisa passar por um banco. Esse banco ele não quer fazer essa transação. Então, obviamente, esse cara já não consegue mais fazer essa operação com tanta facilidade, né? Não sei, talvez recorra a bitcoins ou coisa do tipo. Mas numa operação normal, isso já está gerando uma dificuldade. E a Europa, né? E aí o tema, o ponto aí que ele cita a França, cita a Alemanha, cita Reino Unido, é porque esses caras estavam querendo fazer uma espécie de Bitcoin. Na verdade, eles queriam criar, na verdade, não era um Bitcoin, algo mais sofisticado, uma espécie de blockchain, usar a blockchain para poder operar com o blockchain é o sistema, tá, pessoal, que o Bitcoin opera. Se vocês não entendem muito o que é isso, dá uma pesquisada aí no Google, que senão o assunto não corresponde ao vídeo. Mas era um sistema, um meio de pagamento para poder burlar essas sanções americanas. E aí o Donald Trump vem nesse discurso e diz, olha, estão vendo o nível que a coisa chega? Né? Então seria importante vocês também saírem desse acordo. E agora é o melhor momento do que nunca para ser feito isso, porque o próprio Irã, né, nos últimos dias, já afirmou que vai enriquecer o urânio acima dos 20%, que é o nível ali para você ter energia nuclear pacífica, né? Então ele pode retomar o seu programa de plutônio, que inclusive teve colaboração dos Kirchner, tá? Se vocês não sabem disso, pesquisem essa história aí. A Argentina colaborou para o Irã concluir as suas usinas nucleares em 2011. Obviamente a Rússia teve muito mais participação, mas o Hugo Chávez e a Argentina ajudou nesse processo, porque a mesma empresa alemã que começou o processo de nuclearização do Irã em 1975 foi a mesma empresa alemã que fez as usinas nucleares argentinas. Então eles tinham a mesma tecnologia, a Argentina passou a tecnologia para o Irã. Então ele chama a atenção para isso no discurso e depois ele vai para um fechamento dizendo o seguinte, ó, o meu é maior que o seu, né, eu tenho um míssil muito grande aqui, vou acabar contigo, os Estados Unidos está pronto para a guerra, mas a gente não quer guerra. E, inclusive ele fala diretamente para os líderes iranianos, e aqui está um ponto-chave, né, dessa questão, inclusive eu cheguei a falar disso nos últimos dias, que falei que, poxa, o Trump demitiu o John Bolton, né, quando o John Bolton queria um ataque contra o Irã e está fazendo a mesma coisa. Na verdade, há aí uma visão diferente de mundo. O Donald Trump, ele não quer trocar o regime iraniano, que na minha opinião seria o mais correto, seria o mais seguro para o mundo. E ele manda esse recado no discurso quando ele fala que, olha, o Irã pode ser uma nação próspera, porém vocês têm que sentar à mesa e entrar num acordo que seja decente. Né? Um acordo, realmente o acordo foi fechado com o Irã anteriormente, era um acordo ridículo, um acordo que permitia que o Irã pudesse esconder os artefatos nucleares antes da visita dos fiscais, né? Tinha uma série de limitações, tinha bases que nem poderiam ser fiscalizados. Então era um acordo realmente pífio. E ainda teve o fato do Obama dar uma mala de dinheiro para o regime iraniano, e ele chama atenção para isso, diz, ó, esses mísseis que caíram hoje em nossas bases foram mísseis que com ajuda, com dinheiro da administração anterior.
Então achei muito interessante essa postura do Trump, mas mostra uma visão de mundo completamente diferente de uma certa ala do Partido Republicano. Tá? Se a gente pegar uma ala mais ligada ao Bush, como o próprio John Bolton tinha essa visão, que chama, inclusive, o Tucker Carlson chamou de neocon, né? De trocar o regime, que foi isso exatamente que o Bush fez, ele tinha essa teoria. Eu vou lá, vou trocar o regime sunita no Iraque e vou trazer a democracia. Então o Trump ele tem uma visão diferente disso. O Trump ele acha que ele pode adequar os regimes totalitários a um acordo, a algo que possa ser bom para ambos os lados. É isso que ele procura fazer na Arábia Saudita, é isso que ele faz na própria Coreia do Norte. Ele não tenta mudar o tipo de regime e ele deixa claro isso no seu discurso, bem no final, quando ele diz, olha, eu tenho um poderio muito maior que o seu, mas o Irã pode ser uma nação próspera desde que vocês sentem e negociem. E ele entende que esse ataque iraniano foi um ataque pífio e como não houve baixas americanas, não haverá uma resposta americana. Isso pode ser interpretado como fraqueza por alguns que estejam mais afoitos pela guerra, mas de certo ponto estratégico, o Donald Trump ele sai sim como grande vitorioso desse conflito, porque ele neutralizou o número 2 daquele país e o Irã, o máximo que ele conseguiu fazer foi explodir quintais de bases e, quem sabe aí, né, só a investigação vai dizer, ter acertado um avião, um Boeing aí, provavelmente através de um míssil que possa ter errado e ter derrubado o avião ucraniano, deixando como vítima 176 pessoas. Então o Irã está numa posição muito difícil, a posição econômica do Irã é muito difícil, há uma grande corrida atrás de dólares, o povo está numa situação de crise desde das sanções americanas e agora o regime iraniano percebeu que a qualquer momento, né, pode ter um drone jogando um míssil na sua cabeça, assim como foi o caso do número 2. Então eles vão ficar mais no sapatinho, mas nada impede que grupos terroristas, grupos milicianos, possam agir nos próximos dias e dessa forma gerar novamente aí uma ocasião de conflito. Mas eu acho que a briga entre Estados Unidos e Irã, ela dá uma acalmada e agora provavelmente ela vai para o campo das negociações com uma tremenda derrota para o Irã. Importante enfatizar isso, tá bom? Espero que tenha dado para entender um pouquinho aí desse discurso, dessa posição dos Estados Unidos diante do Irã, tá bom? Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Mr. Pátria, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo aquilo que você já sabe, apoie-se do canal aqui embaixo e a conta corrente também para quem não gosta de usar o apoio, essa ajuda de vocês é muito importante. Até a próxima, tchau, tchau.